1974. O que aconteceu de tão importante nesse ano? Nesse tempo, tivemos a pior crise de meningite no Brasil. Creches, escolas, casas de shows, ginásios precisaram ser fechados. Os números são desencontrados porque o governo da época não queria espalhar o que estava acontecendo. Porém, estima-se que mais de 200 mil pessoas tenham perdido a vida naquele ano em razão da pandemia. Os presidentes da época foram dois: Emílio Médici, de 1969 a março de 1974, e Ernesto Geisel, de março de 1974 a abril de 1979. Nesse tempo, aconteceu algo que nos enche de orgulho até os dias atuais. Foi a inauguração da ponte Presidente Costa e Silva, conhecida popularmente pelo nome de Ponte Rio-Niterói. Essa ponte foi inaugurada em 4 de março de 1974. Ela tem 13 quilômetros de extensão e é considerada hoje a maior ponte sobre águas da América Latina e a 11ª no ranking internacional. Infelizmente, também tivemos notícias tristes no ano de 1974. Talvez a maior delas seja o incêndio do edifício Joel. Infelizmente, morreram nesse incêndio 187 pessoas. E 300 ficaram gravemente feridas. Mas também tivemos nascimentos, e aqui eu quero destacar 3 deles. Kate Moss, modelo famosa, Leonardo DiCaprio, ator, e Victoria Beckham, também modelo. Nesse momento, eu quero pedir licença a cada um dos participantes nessa sala. Eu quero contar a história de alguém que não é famoso, nem está muito longe disso, é famoso sim, mas que tem uma história que gostaria de compartilhar com vocês. A história é desse garoto. Ele já pode. Kira. Pô, quem lá os capés? Ele nasceu em 2 de janeiro de 1974. Ninguém aqui conhece a história desse cara. E ninguém faz ideia do que esse garoto passou para poder chegar até onde chegou. Ele tem muito orgulho de sua história, porque se não fosse pelos acontecimentos a seguir, ele não seria o que ele é hoje. Ele nasceu nesse lugar, numa favela. Favela da Divinéia, zona norte da capital paulista. Bairro da Freguesia do Ó. Um dos bairros mais perigosos até os dias atuais, dominada pelo tráfico de drogas. Lá, ele conheceu gente boa, gente honesta, gente trabalhadora, mas também conheceu o errado, com gente que tentou levá-lo para o mundo da criminalidade.
Senhores, o crime organizado adora esse tipo de comunidade. Primeiro, por sua geografia, é muito positiva para o tráfico. Segundo, pela farta mão de obra. Infelizmente, crianças do tamanho da idade daquele garoto, na época 12 anos, são seduzidos para fazer parte de verdadeiras milícias armadas. Em troca, eles ganham dinheiro, poder e prestígio na comunidade. Porque ali aqueles garotos, eles se consideram diferentes e melhores, apenas na comunidade. Ali eles são respeitados. Então, o crime organizado os motiva da melhor maneira possível. Mas aquele garoto tinha anjos do seu lado. Certamente um deles era o seu pai, que o perguntava: é isso que você quer? É esse futuro que você espera? Veja seus amigos. Certamente eles morrerão cedo em confronto com gangues rivais, em disputa de território. Se não morrer desta forma, certamente vão morrer em confronto com a polícia em troca de tiros. Se for isso que você quer, vá em frente. Eu não tenho como te segurar. A gente mora em barraco. Nosso quintal é a favela. Eu não tenho como te segurar. Agora, se você quiser o verdadeiro sucesso, existe uma saída. E essa saída é a escola. Essa foi a escola que aquele menino estuda durante muitos anos, Pedro Américo. E aquele pai ainda dizia: filho, o saber é o farol do espírito humano. O homem que nada sabe caminha em trevas. Triste e lamentável é a ignorância, mas sublime e confortador é o saber. E o menino topa a ideia do pai, o conselho do pai, e abraça a sua escola como a única alternativa. Bom, mas a vida era muito difícil, porque o pai era marceneiro e ganhava muito pouco. E tinham 5 crianças para alimentar. O filho com 12 e 4 meninas com 10, 9, 8 e 7. Não era fácil, morando naquele lugar. Mas o que já era difícil ficou ainda mais difícil. Porque, como disse um poeta, a vida é uma estrada sinuosa cheia de curvas. A gente só sabe o que tem do outro lado quando já está no meio da próxima curva. E numa dessas curvas, seu pai, seu amigo, seu herói, morre num acidente de carro. Sobraram a mãe, que só trabalhava dentro de casa, e 5 crianças. E esse menino com 12. Senhores, começou a faltar o básico. Quando eu falo do básico aqui, eu estou me referindo à alimentação. A comida. Uma das cenas que marca a vida daquele garoto foi a mãe apanhando batatas no final de feira. Batata podre. Para cortar a metade dessa batata e poder fazer um ensopado para aquelas crianças. Porque não tinha dinheiro para comprar nem legumes. Uma outra cena que marca a vida desse garoto, daqui até a morte dele,
Foi um dia de frio. Imaginem a cena. Essa criança em sala de aula. O dia estava muito frio, ele estava vestido com uma camisetinha, com um shortinho, com uma blusinha e com um tênis conga. Mas ele estava vestido de forma inadequada para o tamanho do frio que estava fazendo. A professora teve dois sentimentos. O primeiro sentimento foi de dó. E o segundo sentimento foi de preocupação. E o que ela fez? Ela reuniu as crianças que estavam do lado, junto da criança que estava no meio. E assim, essas outras crianças podiam servir de escudo. E assim foi. A aula termina, essa criança vai embora junto com as outras crianças. Para surpresa da sua mãe e também do garoto, um daqueles meninos que servia de escudo estava na porta do barraco desse garoto. E ele estava entregando ali, doando ali a primeira calça jeans que esse garoto ia usar durante muito tempo. Esse foi o presente mais marcante da vida daquele garoto. A calça jeans, que a mãe não tinha condições de comprar. Bom, o tempo foi passando e algo precisava ser feito. A mãe já trabalhava dia e noite como faxineira. Trabalho digno que ela fazia das 7 da manhã até as 10 da noite, porque alguém precisava sustentar 5 bocas. E aquele menino também se sentia na obrigação de fazer alguma coisa, porque alguma coisa precisava ser feita. E ele avistava da janela do barraco, sempre naquele mesmo horário, crianças que vestidas com um avental cor de abóbora e com uma bolsa enorme, descia de um coletivo. E ele se perguntava, mas eles não são carteiros, porque eles pareciam carteiros. Carteiro é grande. São gente grande, eles são pequenos. Devem ter a mesma faixa etária. E um dia, ele percebe um dos meninos que jogava bola na comunidade no meio dessa turma. Era o Doca. Ele não perde a oportunidade. Ele grita: "Ei, Doca! E aí, meu?" Responde o Doca: "Cara, que avental é esse? Que bolsa é essa?" Ele diz: "Eu trabalho como jornaleiro." Jornaleiro? E tá pegando? Tá. Só que você precisa acordar às 4:30 da manhã, porque às 5 a perua passa na porta. Ele que queria trabalhar, pede para a mãe acordá-lo às 4:30 da manhã. A mãe topou. E a mãe foi. Senhores, era o primeiro emprego, a primeira atividade na área comercial que esse garoto conheceria. O trabalho que esse Doca disse era um projeto importante da Pastoral do Menor, ligado à Igreja Católica, junto com a Folha de São Paulo, uma das maiores empresas jornalísticas do Brasil. O projeto tinha como objetivo tirar as crianças da favela, da rua, da criminalidade e levá-las para uma atividade remunerada. E essas crianças também eram obrigadas a ir para a escola no meio da tarde. Então era perfeito. Ele inicia seu trabalho junto à Folha de São Paulo. Agora ele era um vendedor de jornal. O ponto comercial que a empresa escolheu para ele foi Pirituba, região metropolitana da Grande São Paulo. De trem, ele demorava aproximadamente 20 minutos para chegar nesse lugar. Lá, nessa cidade, nesse bairro de São Paulo,
ele fez muitos amigos. E logo percebeu uma lanchonete. Do lado dessa lanchonete, que enchia de gente, tinha uma fábrica. E os operários iam nessa lanchonete comercializar os produtos da lanchonete. E ele se instala ali como estratégia. Mas logo, não demorou muito para o dono da lanchonete chamar aquele garoto. Ei, garoto, vem cá. Eu estou percebendo que você anda fazendo no meu estabelecimento o seu ponto comercial. Daqui para frente eu não quero mais ver você aqui. Quem vai vender seus jornais sou eu agora. Eu quero que você deixe aqui umas 20 unidades. E quando você terminar de fazer seu trabalho em outros lugares, você volta, porque seu dinheiro vai estar aqui e eu vou te dar um lanche ainda. Ele tinha caído nas graças de um comerciante local. Essa foi a primeira grande oportunidade que ele teve na área comercial. A segunda, ele se deslocava de trem. Era cedo, eram 6 horas da manhã. E ele observava que as pessoas estavam nos vagões sem nada o que fazer, porque na época não tinha internet. As pessoas não ficavam no WhatsApp. Então elas ficavam à toa. E ele pensou, ele que já tinha observado ambulantes no trem vendendo chocolate, pipocas e outras coisas, pensou, por que não sair gritando no vagão do trem? Afinal, ele tinha um produto que podia interessar, que era notícias. Às 6 horas da manhã, numa época que não existia internet, bom, ele sai gritando, olha o jornal, Folha da Tarde, Folha de São Paulo, Gazeta, notícias populares que eram jornais da época. Senhores, deu muito certo. Enquanto os outros garotos, colegas, vendiam 30 jornais, esse garoto vendia 80 no primeiro tempo, das 6 até as 10 da manhã. Porque depois ele voltava para a empresa, pegava os jornais que não tinham sido vendidos e voltava para o trem e ficava até meio-dia. Vendia mais 80. Ou seja, esse menino sozinho vendia 160 jornais diariamente. Não demorou muito para ele estar ganhando o equivalente ao que o seu pai ganhava como marceneiro. Algo em torno de 4 salários mínimos. Pensem, se o salário mínimo é 1.000, 4.000 com um garoto agora de 13 anos. Senhores e senhoras, era muito dinheiro. Ele foi considerado durante muito tempo pela Folha de São Paulo o melhor vendedor mirim de todos os tempos, com registro até hoje no jornal. Com isso, ele conseguia ajudar a sua casa. Ele conseguia ajudar a sua mamãe. 70% de tudo que esse garoto ganhava, ele entregava para a mãe. E 30% ficava com ele. E com isso, ele já conseguia conquistar as suas primeiras posses. Um sonho de criança. Quem não sonha ter uma bicicleta? Para um garoto que não tinha dinheiro nem para comprar aqueles carrinhos de plástico de supermercado. Era um grande sonho, uma grande conquista. Mas essa só foi uma das primeiras conquistas. O tempo passa e por essa estratégia de trabalhar como jornal, a vida daquela família começa a melhorar muito. E aí as coisas começaram a se estabilizar. A mãe trabalhava, ele trabalhava. Já na fase da 7ª série, indo para a 8ª, ele conhece uma pessoa que ia marcar a vida dele completamente. Dr. Armando Paulassini. Essa pessoa de Deus. Dr. Armando Paulassini era um professor. Mas ele não era só um professor. Ele era um missionário. A atividade principal do Dr. Armando Paulassini
era ser diretor de recursos humanos de uma grande empresa do governo do estado de São Paulo, uma fábrica de medicamentos chamada FURP, Fundação para o Remédio Popular. E ele era muito querido na escola em que ele dava aula, que era uma escola de periferia. E ele só fazia isso não por necessidade financeira, porque ele não precisava, mas ele fazia isso por filantropia. Ele queria devolver para a sociedade tudo que a sociedade, tudo que ele tinha ganho na sociedade. Então era uma forma dele devolver. E o doutor Armando Paulassini conhecia esse garoto muito bem, sabia que ele era um vendedor de jornais dentro de trem de subúrbio. Sabia que ele acordava às 4:30 da manhã, sabia de todo o esforço. A escolhe um deira saber. Porque eu nunca escondi esse passado. E o doutor Armando Paulassini, eu quero abrir um parênteses aqui, senhores e senhoras. Não importa o que você esteja fazendo. Pode ser certo, pode ser errado. Alguém sempre está olhando para o que você faz. E o doutor Armando chama aquele garoto de canto e diz: olha, eu convivo com muitos garotos da sua idade nesta escola, mas eu escolhi você. Você sabe que eu sou diretor de recursos humanos de uma empresa grande. E se você quiser, você tem todos os predicados para trabalhar no governo do estado de São Paulo, trabalhar comigo, ser meu office boy. E assim, ele inicia sua carreira no governo do estado de São Paulo. Ele ingressa nesse mundo. Era uma grande oportunidade. Como eu disse, ele nunca teve vergonha do seu passado. Mas era um pulo extraordinário para a vida de uma criança de periferia. Trabalhar numa empresa do porte da Fundação. A maior fábrica de medicamentos do governo do Brasil, pública, fica na cidade de Guarulhos, nessa região. E ele precisava crescer ali dentro. Ele precisava ter sucesso. E qual foi a estratégia dele? Bom, ele foi convidado para trabalhar em São Paulo. A fábrica ficava em Guarulhos. Uma distância de 1 hora. 1h20. E o que ele fazia? Ele tinha tido autonomia de voltar para casa depois de entregar os ofícios. Então ele podia ir para a casa dele direto. Mas ele não fazia isso. Ele ia em todos os departamentos, passava em contas a pagar, contas a receber, contabilidade, CPD na época, e perguntava para os chefes desses departamentos se tinha algo para ele poder ajudar, como voluntário. Senhores, até hoje essa é uma atitude diferente. E com isso, ele ganha a simpatia não só dos chefes de departamento, mas também dos funcionários daqueles departamentos. Vejam, a avaliação de desempenho desse garoto em 1990, em 26/12/1990. Funcionário tem responsabilidade, tem interesse pelo trabalho, tem potencial para ser reaproveitado em outros setores. Sua avaliação foi excepcional. O tempo passa e ele, por conta do comportamento, ele teve várias promoções. E nessa época, ele já tinha 11 anos de fundação. E a vida dessa pessoa tinha mudado completamente. Ele era um analista contábil sênior. E ganhava muito bem, estava muito bem onde ele estava. Mas é claro também que ele tinha uma vida social. E na vida social, ele passa a frequentar uma igreja, a Igreja Batista,
na cidade de Guarulhos. E ele começa a se destacar como líder. Nessa igreja local, ele começa a trabalhar com trabalhos sociais. Afinal, ele nunca se esqueceu da primeira calça, da fome que passou, que a família passou. E era uma forma dele poder contribuir com a sociedade. Logo, a igreja o reconhece como um líder em potencial. E ele passa a se envolver com a Associação das Igrejas Batistas, composta de 28 unidades. Naquela época, mais de 5.000 pessoas agregadas. Ele se torna secretário de Cultura das Igrejas Batistas em Guarulhos. Se torna uma pessoa muito conhecida, realizando vários eventos pela cidade, eventos com caráter filantrópico. Um deles foi o segundo evento cultural de música e teatro. Os ingressos para participar desses eventos eram alimentos não perecíveis e roupa. E esses dois eram doados ao Fundo Social de Solidariedade do município de Guarulhos. Isso chama a atenção de uma pessoa que estava na plateia no dia desse evento. Adalberto Mariano. Esse cara, ele era membro de uma igreja, de uma dessas 28 igrejas. Mas ele também era gerente comercial de uma grande seguradora no Brasil chamada Prudential. E a Prudential estava entrando no Brasil. Nós estamos falando de 1998. Início de 1998. Ele chama aquele garoto, ele não conhecia o secretário de Cultura, ele chama aquele garoto e diz: parabéns, cara, vocês arrecadaram 5 toneladas de alimentos não perecíveis. Isso é extraordinário. Você e toda a sua equipe de voluntários. Mas eram feitos 5 toneladas de alimentos, cara. É comida pra caramba. Com gente trabalhando de forma voluntária. E ele convida esse garoto para ser Life Planner. Mas o que é Life Planner? O que é Prudential? Empresa de pasta de dente? Não fazia nem ideia que era Prudential. Mas ele vai conhecer. E lá ele descobre uma ferramenta extraordinária. Quando apresentada por esse homem que era a ferramenta de seguro de vida. Senhores, nessa hora ele chora. Porque isso remete ao pai que ele tinha perdido. Se o pai tivesse contratado uma apólice de seguro de vida, a família não teria vivido o que viveu. E nesse mesmo dia, ele passa a ser um cliente da Prudential Bradesco Seguros. Mas ele saiu dali com um convite. Queriam tirá-lo do governo do estado de São Paulo, tinha 11 anos como analista fiscal, e levá-lo para vender seguro de vida. Era uma decisão muito difícil. E ele fica pensando 5 meses sobre o assunto, se ia ou não ia. E ele pensa, bom, no trabalho que ele fazia com contabilidade, ele não podia ajudar a sociedade, era um trabalho burocrático. Por mais que ele gostasse daquele trabalho. Com seguro de vida, ele podia ajudar a sociedade. Ele podia ganhar dinheiro, ele podia ajudar o país. Ele compartilha isso com a sua noiva. A sua noiva diz: eu me separo de você se você aceitar isso. Eu não quero um vendedor de seguros. Você é um analista fiscal. Você é concursado. Sua mãe, nem pensar. Suas irmãs, você ficou louco. Pessoal da fundação, você bebeu. Contra tudo e contra todos, ele tomou uma decisão. Em 1º de outubro de 1998, ele ingressa na Prudential Bradesco Seguros.
contra tudo e contra todos. Irmão, eu na melhor decisão que ele podia ter tomado. Em 1998 ele ingressa. Em abril de 1999, para surpresa de todos aqueles que não acreditavam, ele participa da primeira convenção, faz sua primeira viagem internacional na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, e é homenageado a noiva dançou. Mas vamos passar alguns vídeos, porque essa não foi a única conquista da Foundation. Ele foi em todas as convenções dessa empresa, teve vários prêmios. Vamos ao vídeo. Em 2013, 2014, essas foram as últimas convenções, 2015 e finalmente 2016. Em 2016, ele toma uma outra decisão. Algo o preocupava. Ele queria mais. Ele não era dono do seu negócio. Ele era um franqueado da Prudential. Agora só Prudential. Isso incomodava, porque ele queria ter um negócio que ele pudesse chamar de seu. E ali ele não podia chamar de seu. Se ele morresse, ele não ia deixar nada de herança para sua família. Se ele ficasse doente, talvez ele seria recebido, porque essa era a regra. Você tinha que cumprir determinado número de contratos mês ou trimestral. Portanto, ele podia ser recebido, sim, mesmo com sucesso. Isso preocupava. De novo, contra tudo e contra todos, ele toma uma nova decisão. Abrir sua própria empresa. Ser dono do próprio negócio. E foi assim que nasce a CIS, Sistema Internacional de Seguros, a sua corretora, o seu sonho, o sonho chamado CIS. Ele acreditava que ele fosse precisar de muito tempo, porque ele não conhecia o mercado, ele não sabia o que era MAG, ele não sabia o que era vender fora da Prudential, ele não fazia a menor noção do que ele ia encontrar. Talvez vender carro, seguro de carro, incêndio, mas de qualquer forma ele tinha ganho tanto dinheiro na Prudential, afinal tinham sido 18 anos trabalhando com isso, ele tinha uma boa reserva de dinheiro guardada. Sempre econômico, sempre estratégico, ele só gastava 40% do que ele ganhava, 60% ele guardava. E a remuneração na Prudential era muito boa. Então ele tinha uma boa reserva. Podia ficar 5 anos sem trabalhar. Mas, no primeiro ano, nos primeiros, antes de completar 12 meses, ele já tinha conquistado o equilíbrio fiscal nesta nova empresa. E foram muitas conquistas com o Sistema Internacional de Seguros. Vamos a algumas delas. Gado de ouro. Grande orgulho.
Eventos diversos. Primeiro lugar em vida em previdência na Porto Seguro em 2019. O presente era uma viagem para Gramado. MDLD, um grande orgulho. Bom, as conquistas não cessaram. Elas continuam. Os obstáculos, senhores e senhoras, eles não podem te deter. Os problemas também não podem te deter. Mais que isso, as pessoas não podem te deter. Se aquele garoto tivesse se deixado levar pelas dificuldades, certamente ele não estaria aqui conversando com vocês. Se aquele garoto, nascido na periferia, num dos lugares mais perigosos da cidade de São Paulo, tivesse se deixado levar pelos obstáculos, ele não teria tido o sucesso que ele teve. Se aquele garoto tivesse se deixado levar pelos conselhos, pelas opiniões, pelos medos das pessoas que o cercavam, ele não teria conquistado o que ele conquistou. E para fechar, fica aqui o meu conselho a cada um que está nessa sala. Quais são os problemas da sua vida? Quais são os obstáculos da sua vida? Quem são as pessoas que os impedem de crescer, de evoluir, de progredir? Senhores, não permita que nada atrapalhe a vida de vocês. Vocês já são campeões e podem ser ainda maiores do que são. Que Deus os abençoe. Que Deus os proteja. Muito obrigado por ouvir a minha história. Eu agradeço demais a oportunidade.